do livro Pão Nosso, capítulo 24, Filhos Pródigos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações igual a esta. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, mais uma lição para que nós possamos fazer uma reflexão de como estamos dentro dela. Então, Emmanuel utiliza desta passagem, onde o filho deixa o pai e o irmão e requer que ele lhe dê toda a parte que lhe cabe. E este filho vai e dissipa toda a fortuna que lhe foi confiada, que foi dada, e passa necessidades físicas, não é? De fome, e retorna ao pai, a seu pai, onde ele exclama essa frase, que aquelas simples pessoas chamadas jornaleiros, né, que têm abundância, e ele estava ali perecendo de fome. É muito importante nós trazermos como coloca aqui Emmanuel, porque todas estas parábolas, todas essas histórias que Jesus contava, sempre ele relacionava com Deus e com o mundo maior. E aqui não é diferente. Vejamos.
Então, Emmanuel diz aqui para nós que todos nós, a princípio, e é verdade, nós idealizamos um homem que dissipa todas as suas possibilidades materiais no mundo, né? Mas ele coloca que nós temos que ampliar esse quadro. Porque os filhos pródigos não estão somente naqueles que dissipam o dinheiro. Vejamos. Emmanuel então diz que essas pessoas dissipadores estão em todos os campos, em todas as posições. Ele fala dos cientistas, que possuem a inteligência, que destilam venenos intelectuais. Ele fala dos artistas, que por vezes gastam inutilmente com coisas mesquinhas e aventuras também que não têm sentido. E ele conta nessa passagem que essas pessoas dissipadoras de bens, que são os bens do saber, os bens materiais, do tempo, da saúde, enfim, de todas as oportunidades. Que oportunidades são essas? Todas as oportunidades que Deus nos concede por estarmos aqui encarnados. Porque este é o bem maior que nós possamos ter, é estarmos aqui encarnados. Então nós temos a nossa inteligência, uns mais, outros menos, nós temos o saber, nós temos o tempo, nossa saúde, a saúde do nosso corpo físico, enfim, inúmeras oportunidades. E o que estamos fazendo com estas oportunidades? Este é o ponto-chave que cada um de nós temos que refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida, que cabe a mim dirigir? Eu não posso culpar ninguém. Não posso culpar meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, meu esposo, enfim. A minha vida é minha responsabilidade. E essas pessoas, dissipadores, aqui colocado, eles veem as pessoas simples, humildes, caminhando para Deus, com confiança. E essas pessoas experimentam enorme angústia da inutilidade e distante da paz íntima. Olha, essas pessoas então podem ter fortunas financeiras, pode ser ter fortunas intelectuais, conhecer muito, ser inteligente, pode ter muita saúde, mas experimentam enorme angústia da inutilidade e distantes da paz íntima. E eles então exclamam, desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Olha, é a passagem que foi comparada com a primeira, né, que tem o mesmo sentido, porque a outra fala de coisas materiais, mas é a mesma coisa. E o mundo permanece repleto de filhos pródigos que de hora em hora proferem essas exclamações. Se você, meu amigo, minha amiga, está nessa condição, é preciso repensar a sua vida. Lembre-se que é preciso entendermos que fomos criados todos igualmente
Mas a cada um Deus deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos construir a nossa própria estrada evolutiva. E esta estrada evolutiva não pode, jamais, podemos assim dizer, ser trilhada em cima de orgulho, de inveja, de maledicência, enfim. Mas, enfim, muitas vezes trilhamos, mas é hora de repensar. É hora de repensar naquilo que nós estamos fazendo de equivocadamente falando, não vamos dizer erro, vamos falar de equívoco, né? Nós escolhemos este caminho, mas foi um equívoco. Agora nós vamos tomar um outro rumo. E aí nós vamos entender tudo aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos usufruir, mas não como filhos pródigos, como na mensagem que dissipamos de qualquer forma. Fiquem com Deus e um grande abraço e até mais ver.